final da lição. Mas vamos avançar dentro daquilo que o tempo nos permite. Se conseguirmos chegar ao fim, muito bem. Se não conseguirmos, não há problema. Continuaremos então na próxima lição. A agenda que vos apresento para hoje é esta aqui, que os irmãos podem ver. Várias leis, vamos ver a repetição de várias leis, embora hajam aqui depois algumas nuances diferentes, daí o texto a repeti-las. Vamos ver aqui uma lei em particular, que é a lei sobre a roupa. Mais do que nós analisarmos uma lei, é o propósito dela. E uma coisa interessante que o Senhor vai pedir para que os israelitas façam, para que o Senhor esteja sempre na sua mente. Vai haver agora aqui mais um momento de rebelião, uma rebelião de alguma gravidade, e que importa nós podermos estudar para perceber o que é que aconteceu, o porquê daquilo ter acontecido e as consequências. E depois, logo a seguir, no dia em que esta rebelião despoleta, no dia imediatamente a seguir, há mais uma murmuração da parte do povo. E nós então vamos tentar passar por todos estes pontos, alguns mais longos do que outros, mas vamos avançando dentro daquilo que o tempo nos permite. Quando nós entramos no capítulo 15, os irmãos, se tiverem a ler, vão achar que é uma repetição. E na verdade é uma repetição de algumas leis que elas já foram aparecendo no livro de Êxodo e no livro de Levítico. Só que agora, nesta repetição, nós encontramos novas informações que devemos adicionar e que nos ajudam a perceber o porquê do Senhor ter feito aqui esta adição. Nós já tínhamos visto que existem vários tipos de sacrifícios. Temos o holocausto, a oferta pacífica, temos a oferta pelo pecado, os vários tipos de pecado. E nós percebemos que, por exemplo, o holocausto, tudo aquilo que era oferecido ao Senhor era consumido, mas havia ofertas que elas não eram consumidas por inteiro. Havia ofertas em que parte do animal era oferecido ao Senhor, era queimado, outra parte ficava para o sacerdote e havia até, em algumas ofertas, uma parte que ficava para o próprio ofertante, porque era para uma refeição. Mas se pensarmos na ideia de refeição, ninguém come só a carne. Então, quando nós agora temos a repetição da lei, ela vem nos trazer um acréscimo para nós percebermos exatamente que se tratava de uma refeição. E mais algumas coisas que o Senhor quer ensinar. Então, quando um animal era oferecido, tinha que vir acompanhado com uma porção de farinha fina, a parte dos cereais, vinha com uma porção de azeite e vinha com uma porção de vinho. O vinho não era tomado, os irmãos conseguem perceber, o sacerdote, no exercício do seu sacerdócio, não podia beber nenhuma bebida que contivesse álcool. Não se esqueçam que esta foi uma lei que foi dada imediatamente à morte de Nadab e Abiú. Por isso acredita-se que eles estavam bêbados, e daí então o Senhor ter dado a lei. Eu não tenho esta convicção, mas ainda assim havia uma lei específica que o sacerdote, no exercício da sua função, no tempo antes e durante, ele não podia consumir nenhuma bebida alcoólica para estar sempre com o discernimento muito claro de tudo aquilo que fazia. Mas o ofertante tinha que trazer tudo isso. E isto significava que era uma oferta completa, tinha a ver com a vida, porque o animal era a parte viva da oferta, que depois iria ser morto, o seu sangue iria ser derramado. Havia uma parte que simbolizava o sustento que o Senhor dá, uma parte que simbolizava o trabalho, porque o azeite é custoso para ser produzido, e havia uma parte que tinha a ver com a alegria e a consagração ao Senhor e tinha a ver com o vinho. Embora o vinho não fosse consumido, ele era derramado no chão como libação. Significa que nada do vinho podia ser aproveitado, todo o vinho pertencia ao Senhor. Se os irmãos estiverem a ler, vão encontrar uma coisa muito interessante. É que nós temos vários animais que podiam ser ofertados e para cada animal havia uma porção daqueles produtos que eu acabei de escrever ali. Eu trago a título de exemplo apenas aquilo que é referente ao carneiro e diz assim: para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares e 2 décimas de um efa de flor de farinha, misturada com a terça parte de um himo de azeite, e de vinho para libação oferecerás a terça parte de um himo ao Senhor em aroma agradável. Vamos traduzir para medidas que nos dizem alguma coisa hoje, porque estamos a ver aqui o efa e o himo, nós não temos este tipo de medidas. Seria qualquer coisa como isto. Para o cordeiro ou o cabrito, o ofertante tinha que trazer cerca de 1 kg e 200 gramas de farinha, quase um bocadinho menos de 1 litro de azeite e a mesma porção de vinho. E depois vamos vendo que
estas quantias, elas vão aumentando de acordo com o tipo de animal que era ofertado. E estamos a falar aqui daquilo que era o porte do animal. O que é que isto nos ensina? Ensina-nos várias coisas. Se os irmãos estiverem a considerar que, quando eu agora levo um animal, eu tenho que saber qual é a porção de farinha associada ao animal, a porção de azeite e a porção de vinho, isto vai nos ensinar o quê? Que a oferta não é uma coisa feita de forma extemporânea. Eu, quando vou ofertar ao Senhor, eu sigo regras. Eu tenho uma preparação antes de fazer a oferta. E isto aqui era importante para o povo, porque o povo tinha que ofertar. Podia fazer como nós fazemos, era uma oferta espontânea, de repente está a passar aqui o gasofilácio e cada um tira uma moeda da carteira. Não é assim que funciona. O Senhor não funciona desta maneira. Então, quem ia ofertar, imaginem agora, eu vou levar um cordeiro ou um cabrito, o que é que significa um dia antes? Eu tinha que agora ir ao meu azeite, tirar a porção certa, eu tinha que ir onde eu guardo a minha farinha, tirar a porção certa, e eu tinha que ir ao sítio onde eu guardo o meu vinho, ou se não tivesse, tinha de ir comprar ou pedir a alguém, ou trocar com alguém, para ter a porção certa de vinho. Então, com isto nós verificamos que existe uma preparação. O culto tem ordem. A oferta deve ser completa e não resulta de uma improvisação. Nós estamos a fazer alguma coisa que faz parte da adoração ao Senhor. E nós temos percebido que, se faz parte da adoração ao Senhor, não é como eu quero. Aquele que é o objeto da nossa adoração, significa que ele é superior a nós, ele é que vai dizer como é que ele deve ser adorado. E isto aqui era uma coisa para o povo compreender. Só que nós temos um problema para nós hoje. Porque nós não temos porções definidas para a oferta. Quando nós vamos ver aquilo que é o mandamento para nós, porque nós temos aprendido que a lei tinha um propósito, mas eu não ofereço mais carneiros, nós nem sequer temos estes animais, talvez um ou duas pessoas aqui na igreja, nem sei se alguém sequer tem estes animais, mas para nós vamos ver, por exemplo, a passagem que fala sobre a oferta, e aqui fala sobre a oferta monetária, podia ser em género, mas diz mesmo assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aqui temos o princípio que o Senhor estabelece. O Senhor está a estabelecer um princípio da proporcionalidade. Aquele que mais dá, o Senhor está a dizer, mais eu vou dar a este. Aquele que pouco me dá, pouco eu lhe vou dar também. O Senhor estabelece o princípio. E agora diz, e agora alguém pergunta, Senhor, e quanto é que é o muito e quanto é que é o pouco? Esta é a pergunta que nós queremos. E o Senhor depois explica, através do apóstolo Paulo, a escrever aos crentes na igreja de Corinto. Diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Significa que para nós, hoje, nós não temos nenhuma referência. Então e agora fazemos como? Aquela lei, se existe, ela tinha um propósito. E se ela está nas Sagradas Escrituras, então também serve para nós. Não serve para nós vermos a quantidade, mas serve para nós vermos o princípio, porque Deus é o mesmo. E o princípio da oferta que nós aprendemos com o texto que estamos a estudar é que a oferta não é algo que eu vou fazer de improviso. Eu estou numa posição privilegiada quando está a decorrer o momento da oferta, porque eu estou de frente para todos vocês. E vejo com frequência, quando está a passar então o ofertório, há irmãos que rapidamente metem a mão no bolso, abrem a carteira e ficam a pensar, é feio. Não é assim que Deus trabalha. Então, mas a pessoa vem para adorar e adora de improviso? Um Deus que é extremamente organizado, que até vai dizer a quantia de vinho e de farinha que o ofertante deve dar, e agora ele quer ser adorado assim? Em que a pessoa não reflete na quantia que está a dar? Não é uma boa prática. Mas nós fazemos isso. Então, e como é que eu faço para a oferta? De acordo com aquilo que tem proposto no seu coração. Mas venha preparado. Quando nós chegamos aqui não é o tempo de improvisação. Aqui é o tempo de adoração. E a adoração é um ato organizado. E por isso, quando nós chegarmos aqui, eu já sei qual é a oferta que eu vou dar. E quando chegar o momento do culto em que nós temos a oferta, eu vou agir utilizando aquilo que foi a minha preparação. E é bom nós aprendermos isso. E é bom nós ensinarmos as crianças.
Eu consigo perceber que as crianças não convém terem a moeda no início do culto, senão nós sabíamos o que é que acontecia, não é? Muita moeda nós iríamos ouvir a tilintar pelo chão. Mas mesmo para ensinarmos as crianças, era bom, se calhar, em casa, fazermos esta pedagogia, dizer, toma esta moeda, explicar o porquê daquele valor. E ensinar a criança, a partir de certa idade, não é? A guardar e dizer, isto eu não te vou dar rapidamente, isto é para tu teres e saberes que quando chegar aquele momento de culto, porque vai fazer parte do momento de adoração, tu vais agora entregar algo ao Senhor. E nós aqui conseguimos ver o coração na preparação. Porque nós devemos dar segundo aquilo que tem no nosso, segundo aquilo que está no nosso coração. Muito bem. Mas um coração despreparado? Quem é que vai para o dia do casamento sem se preparar? Porque é importante. Porque é muito importante. E agora vejam quantos dias, quantos meses de preparação nós fazemos para o casamento. Nós ontem tivemos aqui uma festa. Quantos dias foram necessários para a preparação de um simples jantar? É necessário preparação naquilo que tem a ver com adoração. E Deus vai estabelecer uma coisa interessante, e nós vamos vendo. É que a regra ou a lei que é dada para os israelitas é exatamente a mesma regra e a mesma lei que é dada para qualquer estrangeiro que tivesse a viver no meio do povo. Então isto mostra que Deus não faz distinção entre as pessoas. Aquilo que é a oferta que um israelita tinha que dar era exatamente aquilo que o estrangeiro, de alguém de uma etnia diferente que estivesse a viver com o povo, esta pessoa também iria ofertar. Isto também nos vai ensinar uma coisa interessante. Porquê? Nós tendemos, principalmente a igreja atual, que tenta ser uma igreja simpática para atrair pessoas, tendemos a fazer o quê? A relativizar. Há coisas que nós achamos que os que são da igreja devem fazer. Quando vem alguém do mundo ou tem uma conversa, nós achamos que não é bem assim. Podemos relativizar. Nós não encontramos aqui uma relativização. Deus diz, eu quero ser adorado assim. E alguém diz, eu sou israelita, faz isto. E o outro diz, mas eu não sou israelita, sou de outro povo, sou edomita. Deus diz, mas eu quero ser adorado assim. Então, tu fazes exatamente igual. Não há aqui relativização da adoração ao Senhor. Aquilo que está certo para um está certo para o outro. O que está errado para um está errado para o outro. Nós não relativizamos a doutrina para tornar a igreja mais simpática, para tornar a igreja mais agradável. Nós não fazemos isso. Aquilo que nós pregamos, a moralidade que nós exigimos de quem está, deve ser aquilo que nós devemos pregar e deve ser a moralidade que nós exigimos para quem nos visita ou com quem nós falamos que não faz parte da nossa comunidade. Então devemos ter o mesmo princípio, uma mesma lei, uma mesma forma de adoração ao Senhor. Isto é um princípio que nós devemos utilizar sempre. Depois, quando o capítulo avança, nós encontramos aqui uma distinção entre aquilo que nós já tínhamos visto. Novamente vai falar sobre os pecados por ignorância e os pecados que são cometidos sem ser por ignorância. É um pecado que é feito com intencionalidade e muitas vezes por rebeldia. Agora, eu gostava que nós pudéssemos só ler aqui os versículos 30 e 31. Porquê? Na narrativa do texto, esta descrição é apresentada antes de um episódio que vai acontecer. E nós aí vemos a beleza das Escrituras. Então, o Senhor está a ensinar, novamente está a repetir aos pecados por ignorância e os pecados feitos por rebeldia, e o Senhor vai dizer o seguinte: mas a pessoa que fizer, mas a pessoa está a falar no mas, porque primeiro falou dos pecados por ignorância, que a pessoa quando tem consciência do seu pecado pede perdão oferecendo o sacrifício correspondente, mas agora vai contrastar com o outro, que é o rebelde, diz assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, que seja dos naturais, quer dos estrangeiros, a lei é a mesma para uns e para outros, não há distinção. Injúria o Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Então nós temos aqui claramente uma distinção entre aquilo que é o pecado por ignorância e o pecado que é feito por rebeldia. Confronto, violação direta e consciente daquilo que o Senhor disse. De que mandamento está aqui a falar este texto? A violação de que mandamento?
Sim, sim, mas a que mandamento? A qualquer um. A violação a qualquer um dos mandamentos. E tenham na vossa cabeça o decátulo, os 10 mandamentos, certo? Estes versículos referem-se à violação de que mandamento dos 10? A qualquer um. Certo? Então, logo a seguir, temos uma passagem muito interessante. Porquê? Há um homem que é apanhado a apanhar lenha no sábado. Há um homem que está a apanhar lenha no sábado. Alguém do povo vê o homem apanhar lenha no sábado e o que é que faz? Apanha um homem. Porquê? Sabiam que ele estava a fazer o quê? A violar o mandamento. Mas ninguém sabe o que é que vai fazer com o homem. Porquê? Nunca ninguém tinha violado o sábado. Então o que é que eles fazem? Prendem-no, chamam Arão e Moisés e dizem, e agora? Ele estava a violar, e agora o que é que se faz? Arão e Moisés também não sabem o que é que se faz. Porque nunca ninguém tinha violado até este momento da história. Então vão consultar o Senhor. E quando nós vamos ver o texto, vai aparecer uma coisa interessante. Porque isto é o que eu acabei de escrever, diz assim, o Senhor agora vai dizer a Moisés, disse o Senhor a Moisés, tal homem, o que violou uma lei simples, foi só apanhar lenha ao sábado, ele até podia justificar-se, era para cozinhar. Seja qual fosse a razão. Tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Não se esqueçam, o Senhor está no meio do arraial, por isso o apedrejamento não podia ser no arraial para não o contaminar. Tinham que ir para fora, então o homem era apedrejado fora do arraial. Então fizeram isso a congregação e o apedrejaram e ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. A pergunta é, por que um castigo tão severo? Ele não roubou, ele não adulterou, ele não cometeu perjúrio, não mentiu numa situação de julgamento. Por que este homem teve que ser morto? E foi o próprio Deus que disse para matar o homem. Parece severo demais. Mas nós devemos considerar aqui o seguinte. O sábado era mais que um dia de descanso. O sábado era uma marca do povo. Quando alguém olhasse para o povo de Israel, imaginem, eu estava a olhar para aquele povo e estava a fazer observação, era sexta, um povo aparentemente normal, era sábado, dizia, espera lá, este povo é diferente dos outros. No sábado pararam, ninguém trabalha. O que é que este povo tem? Ninguém faz isto. E as pessoas sabiam, os de fora sabiam, isto é uma coisa que eles e o Deus deles têm. A guarda do sábado era um sinal de aliança, era uma prova visível de que o povo de Israel tinha o Senhor como seu Deus. Estão a perceber o que é que estava por trás? Então, o sábado era mais do que simplesmente um dia de descanso ou um dia de festa. Era uma prova. Era a aliança que nós temos no dia de casamento. Era a prova de que Deus era o Deus daquele povo. Ou melhor, aquele era o povo daquele Deus. Quando este homem viola o sábado, ele está a violar o quê? Aliança. Ele está a desobedecer deliberadamente porque a ideia do sábado, neste momento da história, para um judeu, para um israelita, não podemos falar aqui em judeus, era uma coisa muito forte, porque era aquilo que o distinguia de todos os outros povos e era aquilo que o associava com o próprio Deus. Então, este homem, quando vai fazer isso, não vai fazer por ignorância. Até porque ele saiu para apanhar lenha. Ele podia utilizar aquilo que é o senso comum. Eu saio para apanhar lenha. Eu olho, mais alguém está a apanhar lenha? Não é ninguém. Ninguém pode achar que ele cometeu um pecado por ignorância, porque ele sabe que mais ninguém está a apanhar lenha. É rebeldia. É um atrevimento. Nós até temos medo de fazer coisas quando mais ninguém está a fazer. Os irmãos estão na autoestrada e estão agora a passar na Via Verde e têm 3 portas abertas. Há uma que tem 2 carros. Nós, às vezes, com medo, metemos atrás, ficamos o 3º carro. Ninguém quer fazer uma coisa que ninguém fez ainda. E este homem vai cometer este ato de rebeldia. Por isso, foi uma violação muito grave. E nós podemos fazer uma aplicação para a igreja de hoje, não é? Primeiro, porque nós, às vezes, fazemos interpretações erradas do texto. Novamente, isto foi a lei dada a Israel, mas nós não vivemos de acordo com esta lei. Primeiro,
Nós vivemos na igreja. A igreja não recebeu autoridade para aplicar penas destas. Nós não podemos aplicar penas civis. Por isso, nós não vamos andar a matar pessoas. Porque há pessoas que dizem, mas o Antigo Testamento tem aplicação. Então apliquem esta lei. Cada vez que alguém violar um dos mandamentos, vamos matar? Não. A igreja não tem esta autoridade. O Senhor Jesus nunca deu. Então, nós não vamos fazer isso. O pecado liberado não deve ser tratado como um assunto, como um assunto privado sem consequências. Quando dentro da igreja alguém é rebelde a algum mandamento do Senhor, nós devemos confrontar esta pessoa em amor, porque nós também sabemos que foi o mandamento que nós recebemos, mas nós não podemos deixar o pecado passar. O pecado deve ser confrontado. E se for um pecado liberado, ele deve ser tratado publicamente. Porque aquele homem fez o que fez. O apedrejamento foi o quê? Público. Todas as pessoas tinham que saber que aquilo não é permitido. Aprendemos também que Deus distingue o pecado por ignorância daquele pecado por rebeldia. Porque isto vem na sequência em que o Senhor está a explicar. O que é que quem comete o pecado por ignorância deve fazer e quando é por rebeldia, qual é a sua consequência. E Deus não aceita, e isto é importante para nós. Deus não nos mata imediatamente, mas devemos saber que Deus não aceita a violação dos seus mandamentos, como nós muitas vezes fazemos deliberadamente. Que tenhamos a certeza que é uma ofensa contra Deus e Deus não vai ficar indiferente. E por isso, isto é mais uma chamada de atenção para nós, porque como a consequência não é direta, nós vamos vivendo a nossa vida. Não, Deus não vai deixar passar. E esta passagem ensina-nos isso. Uma coisa que aparentemente podíamos dizer, isto nem é tão grave. É grave na medida em que a rebeldia contra o Senhor. O Senhor disse, não faz. E alguém disse, eu vou fazer. Isto é um atrevimento. Isto é inaceitável para um Deus. Se nós pais não aceitamos este desafio dos nossos filhos, quanto mais Deus que é santo, puro e perfeito. Porque quando Deus diz, é que nós pais ainda erramos. Deus não erra. É Deus dizer, mas Ele está a dizer que o errado, que o certo que eu lhe estou a dizer é errado. Isto é ofensivo contra o próprio Deus. E o texto continua, vai aparecer aqui uma lei estranha. Nós temos aqui uma lei sobre a roupa. Não é sobre a indumentária em si, mas é sobre alguma coisa que as roupas devem ter. E agora vamos ver o texto, porque apesar de serem vários versículos, nos importa lermos. Diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações. São estas coisas que estão aqui. Eu tentei arranjar uma imagem para os irmãos poderem ver, não é? E agora nos cantos eles vão colocar estas borlas aqui, que têm um fio azul. E as borlas em cada canto presa por um cordão azul. Está aqui. A borla está presa por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis, e depois diz assim, não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Então havia uma lei específica que dizia assim, ok, quando fizerem as vossas roupas, porque não se ia comprar as roupas, as pessoas faziam, ou um familiar ou a própria pessoa fazia a roupa, então tinha que colocar, depois as roupas tinham normalmente um formato quadrangular, colocavam depois ali nas pontas da roupa aquela bolinha de tecido com um fio azul. E isto acontecia porque tinha um objetivo, não era decorativo, mas era espiritual e pedagógico. Deus sabe como é que nós funcionamos. É fácil nós nos esquecermos. Então o que é que Deus faz? Deus agora diz para nós colocarmos na roupa. Quem é que andava nu naquela altura? Ninguém. Então toda a gente sempre tinha o quê? Roupa. Se eu sempre tinha roupa, então sempre eu olhava para a minha roupa e vi o quê? Aquela bola de tecido com um fio azul. E a ideia é eu olhar para aquilo e lembrar-me, espera, eu não faço o que eu quero. Isto está aqui para me lembrar que eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Então, servia de sinal para nós. E isto é interessante, porque Deus sabe como é que nós somos. Nós começamos a ler a Bíblia 1, 2, 3, 4 dias. No que nos esquecemos. Depois, daqui a 20 dias, tens lido a Bíblia. E só li aqueles primeiros 4
depois nunca mais lembro. É fácil as coisas para nós entrarem no esquecimento, é muito fácil. E principalmente quando começamos depois a pecar, o pecado torna-se relativo para nós e nós vamos vivendo. Então era uma forma imagética de o homem, no seu dia-a-dia, olhar para a sua roupa, porque tem que olhar todos os dias para a sua roupa, não é? E ver aquela bolinha ali de tecido, e quando anda aquela bolinha mais pesada, nós percebemos que há qualquer coisa na roupa, e eu penso, espera, isto é para me lembrar. Quando o meu pensamento estiver a desviar-se, eu olho e digo, ok, isto é para me lembrar. Então Deus vai agora fazer com que as pessoas pudessem ter na sua própria roupa um sinal visível para se lembrarem de quem eram. Que era um povo de Deus que não devia viver seguindo o seu coração ou os seus olhos, mas seguindo os mandamentos do Senhor. E é interessante isto aqui, diz assim: não seguireis os desejos de quem? Nem os dos vossos olhos. A cobiça. Após os quais, o que é que diz? Andais adulterando. O pecado vem de nós próprios. Aquilo que nós vemos, cobiçamos e aquilo depois resulta no pecado. Por causa dos desejos do nosso coração. Mas é uma coisa muito comum. Quem é que nunca viu um filme romântico ou uma situação de pais e filhos? E qual é a frase que nós mais ouvimos nos filmes, aparentemente os mais bonitos? Segue o quê? Segue o teu coração e vais encontrar o caminho certo. Não, vais encontrar o pecado e a destruição. Não vamos aqui relativizar. O meu filho é muito boa pessoa. Filho, segue o teu coração. Um pai que diz isso, se for um conhecedor da Bíblia, está a cometer uma atrocidade. Porquê? Seguir os desejos do coração é destrutivo. E aqui eu faço sempre este exercício de jogo de palavras. Ou é bom ou é mau. Bem, vejamos o que é que as Sagradas Escrituras diz. Não seguireis os desejos do vosso coração, após os quais andais adulterando. O desejo do coração é pecaminoso. O coração é aquilo que nos engana. Então nós devemos seguir o quê? Aquilo que é o mandamento do Senhor. Por isso precisamos de uma lembrança na própria roupa. E o Senhor então dá mandamento para que as pessoas pudessem ter na roupa algo que as lembrasse. Porque o azul? Por causa do simbolismo que o azul tinha para o povo. É a cor que aparece, se os irmãos estiverem a ver a descrição no santuário, nas cortinas, naquele que era a distinção, a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, era a cor que estava na roupa dos sacerdotes. Então, para um israelita, era a cor associada à santidade, ao sagrado, à separação das pessoas que eram separadas para Deus. Então, eles olhavam para aquilo, cor azul, eles automaticamente sabiam. Nós atribuímos significados às cores. Por exemplo, os clubes de futebol têm cores e quando os irmãos estão a ver uma claque de um clube, nós olhamos e assim que identificamos a cor, sabemos de que clube é que aquela claque, aqueles adeptos são. As cores têm significados e neste caso tinha este significado. Não vamos agora espiritualizar e achar que a cor azul é melhor que as outras. Não. Simplesmente a cor azul tinha um significado. Não é mais especial do que as outras. É simplesmente uma cor. Mas foi aquela que o Senhor escolheu para fazer parte da indumentária dos sacerdotes, assim como da cortina e das coisas que estavam no santuário. Alguma dúvida? Estou completando esta ideia. O Senhor dá leis que nos vão forçar a termos na mente os seus próprios mandamentos. Mostra que o Senhor conhece bem o ser humano. E então isto servia precisamente para o povo manter-se. Nós devemos utilizar o mesmo princípio. Nós devemos utilizar truques, estratégias, coisas visíveis que nós vamos ver no nosso dia-a-dia para nós podermos seguir os mandamentos do Senhor. Não tenho o hábito de orar, mas imagina que todos os dias tem que ir para o trabalho e faz uma viagem de 30 minutos. Mete uma coisa no volante do seu carro, porque para conduzir tem que pegar no volante. Assim que pegar no volante, tem que orar. Aquilo não vai passar. A pessoa tem que olhar para o volante, ou mete uma coisa no espelho, tem que ler a Bíblia. Toda a gente de manhã tem que olhar para o espelho. Não é? Dentro daquilo que é o normal das nossas rotinas. Então, utilize estratégias. E nós estamos a ver que o próprio Deus, Ele é que nos dá as estratégias. O que é engraçado, Ele disse, eu vou-te dar estratégias para não te esqueceres de mim. Quando devíamos ser nós a dizer, Senhor, eu para não me esquecer de ti, eu vou arranjar a estratégia.
Mas porque eu até me esqueço disso, o próprio Deus é que diz, eu vou dar a estratégia para não te esqueceres de mim. Que sejamos nós também agora sábios para fazer o mesmo. Porque senão, meus irmãos, não há espiritualidade tão forte que não quebra. Não existe. Nós vamos acabar por quebrar e vamos seguir o quê? O desejo do nosso coração. E quando as pessoas seguem o desejo do coração, nós percebemos pelo estado da humanidade. Qual é o ditador neste mundo que não seguiu o desejo do seu coração? Todos seguiram. E vejam o estado do mundo. Porque as pessoas seguiram o desejo do seu coração. E os tiranos seguiram. E por isso houve guerras, fomes, morte. Vamos seguir aquilo que é o mandamento do Senhor. Temos agora aqui um texto, meus irmãos, que é sobre uma rebelião. E é importante nós percebermos bem o que nós temos aqui. O povo estava no deserto. Não nos podemos esquecer. Eles estavam quase a chegar à terra prometida, enviaram os 12 espias. Os 12 espias foram, trouxeram o relatório, foi aquilo que nós estudamos recentemente. E o Senhor, por causa daquilo que aconteceu, por causa dos 12 espias, o que é que o Senhor fez? Castigou o povo. O Senhor queria destruir o povo, acabou por perdoar, mas agora o povo tinha o castigo. E o castigo do povo qual era? Iam viver no deserto durante 40 anos. Então eles agora estão no deserto, a sentir a dificuldade de viver ali e perceberam, para chegar à terra prometida, ou não vamos chegar, há alguns que não acreditam no Senhor e vamos viver aqui para sempre. Porquê? Porque o povo acreditava que as pessoas que viviam na terra prometida eram povos muito mais fortes. Então, para muitos, os incrédulos, a ideia deles qual era? Nós não vamos sair do deserto. Nunca vamos conseguir ir para aquela terra. Porque os povos que lá vivem são muito fortes, as cidades fortificadas, olha, vamos ficar aqui presos neste limbo, porque nem estamos no Egito, mas também não estamos na terra prometida e vamos viver eternamente no deserto. Então, há aqui um grupo de pessoas, que é Corã, Datã e Abirão. Estes 3 homens, um é levita, que é Corá, Datã e Abirão são rubenitas. Eles vão se juntar com mais 250 homens, e a Bíblia diz príncipes. Então estamos a falar de líderes da nação. As pessoas tinham responsabilidade, que eram referência. Eles vão conseguir juntarem-se todos e vão agora rebelar-se contra Moisés e contra Arão. É importante nós sabermos quem é Corá. Foi o líder, a Bíblia pelo menos assim apresenta, deste movimento. E temos aqui várias coisas. Porquê? Corá, nós vamos saber quem é, mas eu posso vos adiantar já, é levita. Datã e Abirão, eles são rubenitas. Então eles têm pretensões diferentes. Então vamos ver quem é Corá. Diz assim: Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi. E quando nós colocamos aqui esta árvore genealógica, nós temos aqui Levi, e a tribo de Levi vai partir do próprio Levi, que tem 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Temos a família dos coatitas, que é essa que nos interessa, e o Coate tem 4 filhos, Arão, Issar, Hebron, Uziel. Arão vai ter vários filhos, em que nós vamos destacar aqui Arão. Conhecem um outro filho de Arão? Moisés. E conhecem alguma filha de Arão? Miriam. São os irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Então, temos aqui, Arão tem vários filhos, podíamos meter aqui Miriam, podíamos meter aqui Moisés e Arão. E temos Issar, que tem um filho que é Corá. Então, Corá e Arão eram o quê? Primos. Primos em primeiro grau, diretos, como irmãos. Numa cidade patriarcal eram irmãos. Então, o que vai acontecer é que Corá vai se rebelar contra Moisés e contra Arão, o seu próprio primo. Mas qual era a pretensão dele? O que é que ele queria, afinal? Alguém vai fazer uma rebelião, importa saber o motivo da rebelião. E o texto diz assim: basta, e é Corá a falar, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. O que Corá está a dizer é: Moisés e Arão, chega! Não são só vocês que são os santos e que mandam no povo. Todos nós somos santos.
Porque é que não podemos ser nós também a mandar? Mas nós, com este versículo, não conseguimos perceber bem o que é que ele quer. Mas quando Moisés agora vai responder aquilo que é a pretensão de Corá, nós percebemos bem o que é que ele quer. E na resposta de Moisés, quando Moisés está a falar, diz assim: disse mais Moisés a Corá: acaso é coisa de só menos que o Deus de Israel vos parou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo e estardes perante a congregação para ministrar, e de chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo? Diz assim: ainda também procurais o sacerdócio? Então o que é que Corá queria na verdade? O sacerdócio. Pergunta, meus irmãos: Corá podia ser sacerdote? Os irmãos estão a dizer que não. Quem é que diz sim? Não podemos ter um não e um sim. E era aqui que eu gosto, na oral, nos meus alunos dizer: onde você está errado. E eu crio mais dificuldade de dizer: esta pergunta valia 5 pontos, alguém só vai ter no máximo 15. Mas não quero criar pressão, nem dificuldade. Então, vamos ver se Corá podia ser sacerdote. Corá era o quê? Levita. Os levitas tínhamos 3 famílias: gersonitas, coatitas e meraritas. Pensem no tabernáculo, que é mais fácil. Temos agora o tabernáculo e temos os tecidos, temos a parte mais pesada, vamos dizer os postes, e temos os objetos sagrados. Qualquer levita podia tocar no que quisesse? Não. As coisas estavam bem distribuídas. Meraritas, objetos pesados. Gersonitas, tecidos. Coatitas, objetos sagrados. Para transportar. Muito bem. Então quem é que eram os sacerdotes? Eram os gersonitas, os coatitas ou os meraritas? Ou podia ser qualquer um? Só podiam ser os coatitas. Mas dentro dos coatitas, sacerdotes só podiam ser de uma família. Tinha que ser da família de Coate, naturalmente, da família de Arão, porque podíamos meter aqui Moisés. O filho de Moisés podia ser sacerdote? Não. O sacerdócio Deus deu a quem? A Arão e aos seus filhos. E diz assim: faz também vir para junto de ti Arão e seus filhos para me oficiarem como? Então os sacerdotes só podiam ser da família de mais nada. Então e os outros coatitas? Os outros coatitas tratavam dos objetos sagrados do tabernáculo. Mas sacerdotes só podiam ser da família de Arão. E o texto repete, a falar, nós vamos estudar sobre isso, não é? Vamos chegar ao capítulo 18. Mas tu e teus filhos, está a falar sobre Arão, contigo atendereis ao vosso sacerdócio. De quem? Arão. Porém o estranho, e aqui não é alguém de outro povo, não se podia aproximar porque iria morrer. Então o Corá estava a pretender o quê? O sacerdócio. Ele podia ser sacerdote? Não. Deus tinha dito que não podia. Então agora, quando Corá junta-se com Datã e Abirão, mais 250 homens dos poderosos de Israel, e vão começar a falar, Moisés e Arão ficam completamente quebrantados. Mas o que é isto? Eles nem perceberam, não fui eu que fiz a regra e a lei. Foi o Senhor na sua infinita sabedoria. Isto é rebeldia. Não é? Então, aquilo que Moisés vai fazer, Moisés e Arão ficam contristados. E Moisés disse aos levitas, aquilo que nós tínhamos lido, disse: aquilo que vocês têm de fazer, a vossa responsabilidade, é importante demais. Vocês querem uma coisa que não é necessária para serem relevantes diante do Senhor. Vocês são as pessoas que tocam nos objetos sagrados. Vocês são as pessoas que orientam o culto. O que é que querem mais? É uma ambição desmesurada. Então, Moisés faz esta exortação quando está a falar com Corá e os outros sacerdotes. Mas agora Moisés vai ter que falar com Datã e Abirão. Só que Datã e Abirão não eram levitas, eram rebenitas. Então,
Moisés agora manda chamar Datã e Abirão. E o que é que eles vão fazer? Porém, eles disseram, e agora vejam a rebeldia. Não subiremos. Mas Moisés é o líder. Moisés é o líder que Deus estabeleceu. Moisés é o homem que Deus utilizou para operar maravilhas. Moisés, quando fazia as coisas, aparecia a água. Como é que se diz, não apareço, vou desobedecer a um homem que com um pau na mão fazia aparecer água? E eles dizem, não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel. De onde? Do Egito. Para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Quer dizer, não basta tu tirares-nos de um lugar bom, onde vivíamos bem, mas eles no deserto é que choravam e pediram para sair, eram escravos, viviam em sofrimento. Estão a ver como estão agora a romantizar o Egito? O passado. Então, eles estão a acusar Moisés de os ter libertado do Egito e de fazer-se o príncipe. Nem tão pouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel. Nem sequer nos colocas na terra prometida. Por que eles não estão na terra prometida? Por causa da descrença deles. E quem os castigou não foi Moisés. Não foi Moisés que disse, agora ficam aqui 40 anos. Foi o próprio Deus. E quando Deus castiga, é justo. Então eles estão a acusar Moisés de os tirar do Egito, de usurpar a liderança, de não os colocar na terra prometida, como se eles tivessem feito tudo bem, não é? Nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que nos lançarás para os olhos destes homens? Nós não subiremos. Nós não reconhecemos a tua autoridade e não vamos fazer aquilo que tu estás a dizer. E nós conseguimos perceber, eles rejeitam a autoridade de Moisés, acusam Moisés de os ter tirado do Egito e romantizaram. No Egito é que era bom. Lembram-se, já não é a primeira vez. Na semana passada, no Egito, tínhamos panelas, boa carne, os melões. No Egito é que era bom. Quando no Egito eles eram escravos, eram chicoteados, eram mortos, maltratados. Por isso é que eles clamaram ao Senhor em grande agonia. Acusaram Moisés por estarem no deserto, quando eles estão no deserto por causa do seu pecado. Ou seja, pessoas que não têm consciência do seu pecado diante do Senhor. E acusaram ainda Moisés de usurpar o poder. Meus irmãos, Moisés fica indignado com estas acusações. E Moisés vai orar ao Senhor. E é a segunda vez que nós encontramos nas Sagradas Escrituras Moisés orar e dizer, ó Senhor, sabes, eu não aproveitei nada deles. Eu não tirei nenhum proveito, eu não ganhei nada. E vejam o que é que Moisés diz. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atendes para a sua oferta, nem um só jumento, ou seja, um animal imundo. Moisés está a dizer, nem um animal imundo. Moisés era da tribo de Levi, não andava a tocar nestes animais durante o exercício da sua função. Nenhum jumento levei deles e a nenhum deles fiz mal. Por que eles estão a fazer isto? Eu vivo aqui em sofrimento para lidar com este povo. Não é? Então Moisés vai tomar uma posição e diz assim, ok, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar que seja o Senhor a decidir. Já que vocês acham que estão certos, eu estou bem com a consciência limpa diante do Senhor, vamos deixar que seja o Senhor a decidir. Então Moisés vai fazer o seguinte. Vai dizer a Corá para se juntar com os outros sacerdotes que estão com ele e cada um tenha um incensário na mão. Deviam colocar o incenso no incensário e colocar fogo também para acender o incenso. Arão iria estar do outro lado também com o seu incensário. E a ideia era estarem diante do Senhor. E Moisés disse, vamos ver quem é que o Senhor se agrada. Então o texto diz, Corá fez ajuntar contra eles todo o povo, a tenda da congregação. Agora imaginem este cenário. Isto para mim aqui é uma coisa interessante. Agora Moisés diz, venham diante da tenda da congregação. Estão agora no tabernáculo. Arão está de um lado e os outros do outro lado. Só que os outros são mais.
E o povo é um povo mau e é incrédulo. O que é que estes 250 fazem? O povo está a assistir, quer saber o que é que vai acontecer. E o que é que eles fazem? Vão influenciar o povo. E o povo todo fica do lado de quem? Deles. Então agora temos Moisés e Arão, os dois ali daquele lado. Provavelmente Itamar e Eleazar, os filhos de Arão, estão ali daquele lado, ao lado do pai, se calhar cheios de medo. O texto não nos diz, se calhar alguns até estavam a pender para o outro lado. Não sabemos que desgraça vai acontecer aqui. Então os irmãos estão a ver, porque nós devemos tentar colocar isto na nossa cabeça como se fosse um filme. Temos agora a multidão de frente contra Moisés e contra Arão. Não sabemos o que é que havia de acontecer. Era um povo rebelde. E o Senhor, vejam, sempre em momentos de tensão, a glória do Senhor manifesta-se. Eu acredito que rapidamente eles podiam matar Moisés e Arão. O texto não nos diz, mas eu acredito que isso podia acontecer. Então, o que é que acontece? Então, ou seja, parece que foi de repente, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação e toda a gente. Quando a glória do Senhor aparece, dá medo. Dá medo. Então o povo retrai-se agora. A glória do Senhor, e o Senhor, na sua ira santa, diz o quê? Diz a Moisés: olha, é agora. Eu vou matá-los a todos. Já não suporto mais. Moisés e Arão ouvem o Senhor a dizer: vou matá-los a todos. Eles podiam agora aproveitar: Senhor, mata-os mesmo já. Mata-os já. Já não dá mais. Mas vejam o que é que estes homens vão fazer. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Deus está a dizer: é agora. Mas eles se prostraram com o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Ó Senhor, é um Corá, ele é que está a incitar os outros. Ó Senhor, não mates este povo. Só que nós devemos ter toda esta narrativa na cabeça. Porquê? Nós temos Corá, que era o quê? De que tribo? Levi. Levi, sim, da tribo Levi com a Tita. E temos outros dois, que eram quem? O Datã e o Abirão, que eram da tribo de Ruben. Muito bem. Então, o Datã e o Abirão não podiam aparecer na tenda da congregação com o incensário. Eles eram rubenitas. E quando Moisés os chamou, o que é que eles fizeram? Não foram. Então, temos Datã e Abirão noutro lugar. Estão a perceber a história? Então, nós temos agora duas coisas acontecerem em sítios diferentes. No tabernáculo, nós temos Corá, com os seus 250 homens com ele, cada um com o seu incensário. E agora, falta-nos quem? Falta-nos o Datã e o Abirão. Havemos de lá chegar. Então, agora Moisés, o que é que vai dizer? Fala toda a congregação, dizendo: Deus está a dizer a Moisés: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. Então agora, Corá está na tenda da congregação, Moisés sai da tenda da congregação com os anciãos e vai aonde? Ter com Datã e Abirão. Ok. Só que Moisés diz uma coisa interessante. Diz assim, Moisés vai dizer: olha, o povo está a assistir. Afastem-se da tenda destes homens. E agora nós vamos ver com quem Deus está. E Moisés vai utilizar aqui um critério. Diz assim, façamos o seguinte. Se Datã e Abirão morrerem, como os homens morrem, velhice, ou terem uma doença, que é normal, significa que eu sou um falso profeta e o Senhor não está comigo. Agora, e o texto diz, se acontecer uma coisa inaudita, como a terra abrir uma boca e engolir as pessoas, porque a terra não abre a boca e engole pessoas. Se acontecer uma coisa extraordinária, significa que alguém com muito poder fez. E tem que ser Deus. Se acontecer isso, fica claro para todos vocês que estas pessoas é que estão erradas. Os irmãos estão a seguir aqui? Então agora vamos continuar o texto. Só que eu queria que os irmãos pudessem olhar para este mapa. Porquê? Este mapa ajuda-nos. Porque eu estou a descrever. Corá está aqui. Provavelmente aqui nesta zona. Com os 250 homens com ele. Moisés estava aqui.
Eles vão continuar aqui. Moisés sai, porta, vai com os anciãos e vai ter com Datã e Abirão. Datã e Abirão são o quê? Rubenitas. Eles são príncipes do povo. Então eles estão aqui. Estão na parte sul do tabernáculo. Não estão longe. E os irmãos conseguem perceber porque é que eles estão próximos de Corá. Porque os coatitas estavam aqui próximo. Então Moisés sai e vai. Provavelmente eles deviam estar aqui nas tendas da frente, não é? Por serem príncipes do povo. Moisés sai e vai para aqui. Temos aqui os 250. Moisés vai e vai se colocar aqui. Então estão a acontecer coisas em dois lugares em simultâneo. E o que vai acontecer é que logo que Moisés termina de falar aqui, perto da tenda de Datã e Abirão, o que é que acontece? Diz assim: e aconteceu que, acabando ele de falar, a terra abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e as suas famílias também. E pereceram. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito. E esta passagem é interessante. Agora imagina, eu estou aqui, Corá, Datã e Abirão estão confiantes, não é? De repente a terra abre-se. Imaginem os gritos deles. Eram eles, os seus amigos, os seus familiares, imaginem os gritos. De repente eles começam a cair para o abismo. A terra engole-os. Quem está ao lado, está a ver aquilo, o que é que faz? Começa a fugir. Pensa, não vá cair debaixo de mim também. Então eles entram em pânico e começam a fugir. Aqui. Mas faltam estes que estão aqui. E o que é que acontece com estes? Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então, estes são engolidos e estes aqui aparece fogo e simplesmente mata-os. De repente. Só que eles tinham um incensário. O incensário era um objeto sagrado. Então o que é que o Senhor diz? Diz a Arão: Arão, manda o teu filho rapidamente, vai recolher aqueles incensários, porque tinham sido consagrados ao Senhor, eram objetos sagrados, e estes incensários não vão ser mais utilizados como incensários, mas vamos utilizá-los como memorial. Então, os filhos de Arão pegam naqueles incensários, vão transformá-los em lâminas, não é? Em placas, e eles agora vão ser colocados no altar, como memorial. E o texto diz para ficarem, diz assim, e os converteram em lâminas para cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, para que não houvesse mais alguém que não fosse da família de Arão a ter o mesmo atrevimento. Então, estão a ver, Deus cria marcas para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá, seu grupo. Agora, quando alguém fosse oferecer o sacrifício, sabia, atenção, eu sei o que é que aconteceu com Corá. Não. Então, Deus agora vai fazer com que cada vez que alguém fosse oferecer um sacrifício, as pessoas sabiam, o Senhor escolheu quem? Arão. Não escolheu outra pessoa. Agora fica a pensar, o que é que o irmão fazia se tivesse visto isto? A terra a comer, Datã e Abirão, o fogo a descer, porque as pessoas falavam, uns estavam mais próximos da congregação, ouviram os gritos dos outros, os outros viram a congregação quando o fogo cai também a gritar, e eles comunicaram, olha, aqui caiu o fogo, aqui a terra abriu. E eles começam a falar, quer dizer, aquilo intimida. E não se esqueçam, o teste de Moisés qual foi? Se eu sou um falso profeta, estes homens vão morrer de morte natural. Se eu sou um profeta que o Senhor escolheu, eles vão morrer dessa forma. Qual foi a prova que ficou provada? Que Moisés era a pessoa escolhida pelo Senhor. E que aqueles homens eram o quê? Perversos, ímpios. Ficou claro. E agora vamos todos dormir. Só que o dia seguinte nasce. E o que é que acontece no dia seguinte? Vamos ver o texto. Mas no dia seguinte,
toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Fica a pensar. Então, Moisés e Arão, que eram os homens tementes ao Senhor, agora estavam a ser acusados dos maus, e os que eram perversos, o povo estava a dizer, aqueles é que eram os homens. O Senhor fica a pensar, como é que é o homem? E esta é a história da humanidade. Isto é a história da humanidade. Então, acusaram Moisés e Arão de serem malignos, quando Moisés não fez nada. Moisés só disse, deixa o Senhor provar. Mesmo quando o Senhor provou, o que é que acontece? O povo achou que os maus eram os bons. E isso dá-nos uma grande lição. Os maus são sedutores. E conseguem convencer que os bons são perversos. Isto é a história das igrejas. Os maus são sedutores. Nós gostamos deles. E mesmo quando pecam, eles convencem-nos e há um certo charme. Cuidado quando alguém murmurar. Cuidado quando alguém falar mal da liderança. Cuidado quando alguém falar mal do seu irmão. Os maus são sedutores. Ficou aqui claro. Eles conseguiram, mesmo depois de mortos, ficou um efeito. Então, mais uma vez, o Senhor, o que é que vai fazer? É agora. O povo, leiam o texto, juntou-se contra Moisés e Arão. O povo continuou a admirar os maus. Tal foi a forma sedutora como os maus os convenceram. E agora a congregação está contra Moisés e Arão. O povo vem aí desenfreado. O que é que faz? A nuvem novamente agora aparece. Deus vai dizer o que é Moisés e Arão. É agora, afastem-se. É agora, afastem-se. Moisés e Arão, como prova de que eram os íntegros, o que é que vão fazer? Prostram-se diante do Senhor. Moisés e Arão podiam dizer, Senhor, mata-os mesmo. Não há remédio para este povo. Qualquer mal que vem, convence-os. É a história das igrejas. E o Senhor atendeu a oração de Moisés e Arão. Só que o Senhor está virado e uma praga já estava a proliferar no meio do acampamento. E Moisés disse a Arão, olha, o Senhor está a descarregar a ira. Vai rápido, acende o teu incensário e vai fazer expiação por este povo rebelde. Eu fico a pensar, Arão agora sai a correr a pensar, mas eu estou a pedir ao Senhor para não matar estas pessoas que me querem matar a mim. Estão a ver? Os bons estão dispostos a isso. Os maus só provocam destruição. Só falam mal. Só dizem que está tudo mal. Querem usurpar a liderança. Querem abusar e tirar proveito das pessoas. E o texto disse, pôs-se em pé entre os mortos e vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Ora, os que morreram por causa de Corá, voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, cessou a praga. Peço desculpa, chegamos ao final da nossa lição, estamos mesmo na nossa hora. Mas que refletamos sobre isto. Não seja enganado pelos maus. São sedutores. E esta história mostra isso. No dia seguinte, depois do Senhor ter provado quem eram os seus príncipes, os seus escolhidos, o povo continuou sob a influência dos maus. Não vamos deixar entrar murmuração no nosso meio. É destrutivo. Que o Senhor nos dê sabedoria para não deixarmos.